Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi Dainese e estou aqui para apresentar mais uma das nossas aulas, nossa 16ª aula, única aula dessa semana, já que quinta-feira, que é dia 1º de maio, é dia do trabalho, feriado nacional, então a gente não vai ter aula. Aí a gente só volta no dia 6 de maio, na próxima terça-feira, da semana que vem. Na aula de hoje, a gente vai falar da cannabis como aliada da psicologia. E para essa aula, a gente vai receber o Dr. Anderson Matos. O Dr. Anderson Matos, além de professor universitário, também é psicólogo e vai trazer muito conteúdo e muito debate sobre isso. Espero que vocês gostem da aula de hoje e a gente se vê, então, na próxima terça-feira, dia 6 de maio. Tenham um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Aproveitem para colocar o conteúdo em dia. Não esqueçam de assinar as listas de presença quando conseguirem colocar as aulas em dia, de dar like e compartilhar os conteúdos, porque é muito importante para a gente. Comenta no vídeo. É muito importante mesmo a gente alcançar o maior número de pessoas para a gente democratizar o acesso as informações da cannabis, né? Aí eu também quero convidar vocês para assistir um vídeo que eu vou colocar aqui na sequência antes de começar a aula, que é sobre uma campanha que as associações de cannabis estão fazendo, que é sobre Repense o Óbvio. As associações estão promovendo um encontro das associações em Brasília no dia 7 de maio, na semana que vem, na próxima quarta-feira. E vocês estão todos convidados e eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês colaborem com a campanha, divulguem também nos maiores, no maior número de espaços, que a gente traga esse debate para o maior número de lugares. E é isso, espero que vocês tenham um ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Há algo em nossa sociedade que é tão essencial quanto o ar, mas que ainda vive à margem, aguardando o reconhecimento. O direito de cuidar. O direito à saúde. Durante anos, as associações de cannabis medicinal têm sido a única esperança para milhares de pacientes, trazendo saúde e dignidade no tratamento de centenas de doenças e comorbidades. Além de salvar vidas e promover o bem-estar, as associações de cannabis medicinal valorizam o saber ancestral do cultivo da planta e da preservação da natureza. É planta no chão e remédio na mão. As associações também investem em pesquisa e tecnologia de ponta para garantir produtos 100% nacionais com qualidade comprovada. Mas, apesar de salvar vidas, o trabalho das associações de cannabis medicinal está ameaçado por falta de regulamentação. A vida não espera a burocracia e a lei. Por trás das associações, existem pessoas lutando por um Brasil mais justo, onde cuidar não é um crime, e sim um dever. Hoje, convidamos você a escolher fazer parte dessa história. Assine a petição e ajude a garantir saúde a milhões de famílias em todo o Brasil. Porque quando juntos repensamos o óbvio, somos capazes de construir um direito para todos. Repense o óbvio. Assine. Compartilhe. Mobilize. Olá, pessoal. Então,
aqui mais uma vez com vocês no 12º curso da Unifesp, né, da MUV-RCAM, curso da cannabis terapêutica, e com mais uma vez com alegria de poder compartilhar com vocês aqui um pouco do que a gente estuda, né, sobre cannabis. Eu acredito que seja a terceira ou quarta vez que eu estou participando do curso, e sempre é uma alegria imensurável. Eu queria, de pronto aqui, já agradecer, né, a Gabi Dainese, a Cris Segato e a doutora Eliane Rodrigues, que abraçam esse curso e o fazem ir tão longe, né, e alcançar tanta gente. Isso certamente é um motivo de muita alegria para quem participa, para vocês que veem o curso, né? Eu estou vendo essa edição toda, todas as aulas, estou achando um barato. E para aqueles que participam como professores, eu tenho certeza que, da minha parte, é uma alegria inenarrável, e acho que para muitos também é, porque a gente encontra aqui pessoas super queridas que contribuem, né, para a informação, para a qualificação da informação, contribuem para a democratização do acesso à informação e contribuem para a formação mesmo da opinião pública, para a formação de informações com bases científicas que fazem desse curso longevo. Viva Padre Ticão, né? Viva o professor Carline. Desse curso longevo, é uma alegria sempre para quem participa do lado de cá, e eu tenho certeza que para quem participa também desse lado aí. Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu sou Anderson Matos, tá? Eu sou psicólogo. Estamos aqui na décima, no 12º curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa L, né? Promovido pela Unifesp e pela Muvercan. A quem agradeço sempre por poder estar aqui. Eu sou psicólogo, tá bom? Eu sou mestre e doutorando em psicologia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Também sou professor em plataformas de educação canábica. Eu sou estou conselheiro da 17ª, fui da 16ª plenárias do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, onde tenho a alegria de ser o coordenador da Comissão de Orientação em Psicologia em tratamentos com cannabis terapêutica. Comissão essa que inaugurou os trabalhos no ano de 2020, e tendo sido a primeira no Brasil, primeira comissão temática de cannabis e psicologia no Brasil, o que muito me alegra também, claro, e faz com que aqui eu tenha interesse em mostrar um pouquinho para vocês, eu acredito que eu possa demonstrar um pouco sobre as competências da psicologia aqui nesse campo, entrando em alguns dos tabus que cercam a nossa querida plantinha, né? Eu sou também gerente de processos da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a AMAME, situada aqui em Belo Horizonte. Visto a camisa, estou sempre com ela, aliás. Rendo um agradecimento e uma homenagem à AMAME, inclusive, pelas ricas experiências, o aprendizado constante e as emoções profundas que, que a gente encontra, que psicólogos podem encontrar, profissionais de saúde podem encontrar na vivência das associações. Meu agradecimento à AMA-me por tudo que ela me agrega como pessoa, como profissional, é tocante. Então, aqui meu e-mail, meu telefone, meu Instagram, né? Eu fiz essa apresentação no começo, e no final eu acabo sempre deixando ela meio para lá, esqueço. Mas essa pessoa sou eu. E eu vou fazer aqui o seguinte com vocês. Eu vou falar sobre os efeitos psicoativos da maconha, porque vejo nesse ponto
Primeiro, uma coisa que, um ponto que a psicologia, psicólogos, né, psicólogos estariam aptos a fazer um bom recorte dos efeitos psicoativos da cannabis, sobre o que são, como ocorrem, em que funções psíquicas. Eu vou explicar isso tudo na hora adequada aqui. Eu sei que a gente está falando aqui para pessoas de diversas áreas muito diferentes, não é? E eu vou tentar fazer isso da forma mais simples que eu conseguir fazer, ok? Então, muito me alegra estar aqui também por outro motivo, que é, por exemplo, que eu vou demonstrar aqui na minha apresentação, como eu disse, efeitos psicoativos da cannabis. Nesse momento, eu faço um doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais com o tema cannabis na psicologia. A gente está em 2025, né? Eu, na verdade, me formei há 33 anos. E eu diria a vocês que esse momento aqui, um curso como esse, a gente acessar informações dessa qualidade gratuitamente por intermédio de uma universidade pública e uma entidade que busca promover o conhecimento da cannabis, da maconha, né, para as pessoas, para a população, enfim, é louvável, porque se hoje eu faço um doutorado nessa universidade, né, numa universidade pública, na Universidade Federal, eu vou começar aqui trazendo um recorte para aguçar a curiosidade de vocês, um fato que ocorreu aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é onde eu estou, né, minha cidade, que foi no ano de 2008, quando o pessoal do Instituto de Geociências, na UFMG, resolveu passar um filme, que era esse filme aqui, o Grass, que é um barato esse filme, tá? Um filme canadense. Grass, maconha, né? Eu acredito que você ainda encontre isso. Talvez vocês encontrem ainda no YouTube, é provável que encontre o Grass. É um filme genial. E os alunos foram passar esse filme lá na UFMG e tiveram uma contenda com a segurança, um problema com a segurança, porque era um filme sobre maconha, isso no ano de 2008, né? Era um filme sobre maconha, e desse mal-estar com a segurança foi chamada a Polícia Militar, que acabou havendo um conflito entre os alunos e a Polícia Militar de Minas Gerais, e algumas pessoas foram levadas. Isso rendeu, inclusive, no outro dia, uma invasão de reitoria, um episódio para tirar a universidade da rotina, digamos assim, né? E, então, nessa mesma universidade, em 2008, teve um episódio, vou te chamar aqui agora, cômico como esse, né? Um episódio ímpar desse. Hoje acolhe para um doutoramento uma tese, né? O desenvolvimento de uma tese sobre psicologia e cannabis. Os projetos vão sempre tomando alinhamentos, né? Então, não vou entrar nos detalhes desse projeto de doutoramento aqui ainda, porque, né, está em curso, as coisas podem mudar, mas enfim. Mas o fato é esse. Deixo registrado isso aqui. E lá naquela universidade onde eu fiz meu mestrado lá também, mas era psicanálise e toxicomania, e agora, muitos anos depois, eu terminei meu mestrado em 2008, 2007. Aqui agora, em 2025, volto à universidade para poder falar disso, de maconha e psicologia, né? Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês um recorte histórico, tá? Eu vou fazer uma linha do tempo de trás para frente, de hoje para ontem, né? Eu vou trazer para vocês algumas informações que circularam sobre maconha, cannabis, né? E E vou tentar demonstrar com essas informações como se construiu esse grande medo da maconha, como se construiu o medo da loucura, o medo do crime, o medo ah, daquilo que fosse maléfico, perigoso, né? A saúde das pessoas, ou a sociedade como um todo. E vou fazer esse recorte, tá? De hoje para ontem, para a gente entender a construção desses significantes, né, da maconha como um perigo, como uma droga, aquelas coisas todas que ouvimos ao longo de uma vida inteira, droga de entrada, queima neurônio, causa psicose, né? Eu vou fazer um breve recorte nisso, para vocês entenderem
a construção dessa informação ao longo do tempo, e depois vou voltando no tempo até onde, a partir de informações, principalmente do campo médico, ok? E depois, muito rapidamente, eu vou falar um pouquinho de que é que se encontra, né, quando se usa cannabis do ponto de vista das alterações psíquicas, dos temidos efeitos psicoativos. Vamos lá? Vou tentar fazer essa jornada sem cansá-los, ok? Então, eu começaria dizendo que eu tenho um probleminha, que eu não consigo ver lá em cima na tela, mas, bom, eu já conheço esse slide, baseia-se, sobretudo, em relação o medo, né, em relação aos efeitos psicoativos da cannabis, as limitações, né, as restrições a ela. E isso, como eu disse, eu vou de hoje para ontem. Isso, por exemplo, a gente pode encontrar quando a gente vê uma informação dessa publicação que eu considero um verdadeiro desserviço, feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, sobre maconha, cannabis, né, aí no ano de 2020, ou seja, nem tem tanto tempo, né? E é o conhecido, famoso, digamos assim, decálogo da maconha, que eu vou aqui expor rapidamente alguns pontos dele, né, marcando do agora, que trazem o, isso, né, que eu estou chamando de medo, de receio, do risco da maconha, né? O Conselho tem um posicionamento que nós, um pouco mais informados, sabemos que é um posicionamento bastante antipático ao uso da cannabis, restritivo, cerceante, e que causa uma ginástica na vida do médico prescritor, né? Ele, para se sentir seguro para prescrever, ele tem que obedecer uma série de regras. Mas, enfim, a despeito de não ter tido nem a disciplina ainda na sua formação, né? As disciplinas sobre o sistema do canabinoide deveriam haver informação de todos os profissionais de saúde, me parece. Enfim, mas o conselho faz um papel aqui de tentar desconstruir essa maconha, cannabis, que a gente assiste aqui, as pessoas que estão aqui estão sobretudo interessadas nesse tema, né? E percebem o que o Conselho Federal de Medicina e o que a Associação Brasileira de Psiquiatria diz aqui, no mínimo, como alguma coisa de muito má vontade para com o assunto. Eles começam de cara, por exemplo, dizendo que não existe, né? Cannabis sativa e índica não podem ser consideradas medicamentos e, portanto, não existe maconha medicinal. Queridas, queridos, queridos, eu vou andar aqui com vocês no Vale das Sombras, tá? Eu vou entrar aqui no pântano das informações. E não sou sádico a ponto de passar os 10 pontos do decálogo aqui. Vou passar só alguns e vou entrar na história. Bora lá, né? O segundo ponto do segundo artigo lá do Decálogo é que aqui a gente entra nas palavras, naquilo que está sendo dito na frente e aquilo que está sendo dito nas entrelinhas, tá? Vamos fazer esse exercício aqui durante essa aula, é um convite que eu vos faço, tá? Então ele fala assim no Decálogo: existe o THC, que tem um potencial para causar dependência, e apenas uma, o CBD, né? Que está sendo investigada se existe ou não potencial terapêutico. Novamente, a má vontade, né? Porque é uma o THC e apenas uma o CBD, né? São mais de 500 moléculas de substâncias, e várias outras, além do THC, que certamente tem um fantástico potencial terapêutico. Ela é exatamente o mais temido da maconha, né? Para alguns é o lado B da maconha, é o lado mal da maconha, talvez para uma perspectiva comercial, ou eventualmente da indústria farmacêutica, o THC, ele fica, existem reservas para com ele, né? Mas quem está na clínica, ou mesmo sendo medicado, tendo contato com esse universo, sabe que o THC é fabuloso como um fármaco, né? E o CBG, o CBD, o CBN, o CB, né, várias outras, CBG, né, várias outras moléculas que também, THCA, enfim, THCN, várias outras moléculas que certamente têm um enorme potencial terapêutico. Eles vão dizer assim que existem poucos resultados obtidos, né, e que não se deve estar longe de poder generalizar isso, uma vez que existe um grande potencial maléfico já comprovado. Continuo insistindo que existe toda uma má vontade aqui, né?
Existem muitos resultados obtidos, cada vez mais resultados, cada vez mais pesquisas, cada vez mais informação, né? O que obriga o médico, inclusive, a se orientar, eh, médicos e outros profissionais que podem prescrever, né? A estarem capacitados para fazer prescrição, né? E ali no decálogo ele ainda deixa assim, olha, não existem estudos a longo prazo que comprovem sua segurança, porque, de novo, né, parece que nunca ouviu falar, e aqui vocês ouviram falar em Shen Nung, por exemplo, há 2.700 anos antes de Cristo, né? Como sempre diz o querido Renato Malcher, uma novidade de 5.000 anos, a maconha, parece que o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria se recusam a ouvir. Ouvidos moucos, né? Ouvido de surdo. Vamos mais. Eu vou entrar aqui nos anos 80, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, né? Que um outro médico, um psiquiatra, psiquiatra, farmacologista também, professor Elias Murá, deputado mineiro constituinte, que escreveu também, prestou um outro desserviço ao assunto, né? Ele escreveu muito sobre o tema álcool e drogas, ele tinha um grande interesse nisso, então ele produziu informação nos anos 80, informações como essa, note bem, um tanto apaixonadas a qualidade da informação, porque aqui você vai ver o que você nunca viu, porque aqui nesse fragmento eu vou te mostrar que Elias Murá matou um porque estava usando maconha. Isso nos parece risível, né? Porque se tem uma coisa que a gente sabe com bastante segurança já há bastante tempo, é da não letalidade da maconha, né, dos seus produtos. Aqui, Elias, envolvido no ápice da sua paixão proibicionista, vai dizer para a gente que tem relata um caso aqui de morte, que, ó, casos bem documentados de intoxicação aguda e severa em usuários de maconha, um deles relatado por Heinrich Reveres, é um estudante de 23 anos que foi encontrado morto no seu quarto, onde havia uma grande quantidade de erva, bem como a sua resina, haxixe, com um cachimbo especial. Não se encontrou nenhuma outra droga no quarto. A autópsia revelou que a única substância detectada teria sido o canabinol. Assim, Elias Murá conclui, baseado nesse outro autor aí, Heinrich, que eu confesso honestamente que eu desconheço, certamente não é, né, brasileiro, ele tinha matado um. A gente continua nessa saga aqui, nos anos 80, eu trago aqui o professor Mauro Weintraub, que foi, ele é pai do ex-ministro do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, que foi Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação. Ele, inclusive, o filho do Mauro, o Abraham, dizia que nas universidades públicas só tínhamos, ele usou essa palavra homossexualidade, né, com o sufixo "dade" aí, um sufixo pejorativo, né, homossexualidade, homossexualismo, e só tinha isso, homossexualidade e maconha nas universidades federais brasileiras, isso enquanto ministro da Educação. Eu adoraria concordar com ele, né, imaginar muita maconha nas universidades mesmo, públicas, muita pesquisa, muita maconha disponível para uso clínico, muita maconha disponível para as pessoas fazerem as terapêuticas que se configurarem como necessárias, né? Mas, enfim, o pai, Mauro Ventral, psiquiatra também, ele fala isso aqui, ó. Após umas 20 tragadas profundas e demoradas, né, sobre o uso de maconha, vai surgir uma excitação acompanhada de uma ansiedade, de inquietação, né, uma inquietação, pode surgir uma angústia, tá? Ansiedade, inquietação, talvez realmente algumas pessoas ao fumar maconha podem até sentir mesmo isso. Angústia, talvez, no limite, tem gente que consegue até entrar numa crise de pânico, né, usando cannabis. Provavelmente pessoas que estariam menos aptas para o uso, né? Talvez pessoas que pudessem se configurar uma contraindicação, né? Mas ele diz logo assim, é isso, né? Que produz uma angústia, uma inquietação, um medo de morrer, o pavor de ficar louco, né? O medo de ficar louco, né? A desancoragem do pensamento.
E aí ele fala assim, não, mas se tiver com alguém mais experiente, que é muito comum, ele vai ser acalmado, esses efeitos passam, e aí ele entra no clima, que vai ser muito, vai aparecer com bastante força, por exemplo, nos anos 30. Ele vai falar isso aqui, né, de um sujeito que possa estar usando maconha, e vai falar que o sujeito apresenta risco de vida, né, que ele pode fazer esse sujeito pular de uma janela, jogar-se de uma janela, né, correr na rua, ser atropelado, matar-se com uma arma. Isso remete bastante aos anos 30 e a construção que se fez não só no Brasil, como também fora do Brasil, com o Reefer Madness, que eu também vou falar dele aqui lá na frente, na hora que eu chegar nos anos 30, anos 80. Vamos mais alguém? Aqui, outro livro também, isso tudo, né? Publicações brasileiras, o autor aqui é italiano, mas tem essa publicação em português, né? Também médico, vai falar da síndrome motivacional, né? Que era importante se observar em pacientes de cannabis, de maconha, né? E que falava também que havia uma grande tendência à introspecção, o que não é também inverídico, né? Algumas pessoas realmente ficam extremamente introspectivas, extremamente ensimesmadas, fazem um movimento de volta para si mesmo. É verdade, na verdade. Para alguns isso é bastante, relativamente comum, para alguns bastante comum, tá? E aí ele vai, né? Já existe um viés aqui, como eu estou tentando demonstrar, então essa pessoa pode se encaminhar para o estado de vagabundagem, né? Ele tolera mal as frustrações, ele não consegue ter atividades de uma maneira razoável, rotina, né? Tem um pensamento infantil e mágico, a ideia da droga como uma espécie de bengala, né? Na perspectiva dele aqui, ainda nos anos 80, que um respiro, os anos 80 já eram os anos da redemocratização, né? Então tinha um cenário um pouco mais arejado. Para vocês terem uma ideia, esse aqui, dentre as referências que eu vou usar, está nisso que eu estou chamando de um cenário mais arejado. E esse livro, aqui, achei a minha telinha. Esse livro aqui, por exemplo, do nosso querido professor Elisaldo Carlino, Cannabis Sativa L, Substâncias Canabinoides em Medicina, tá? Esse livro, o professor Carlini traz um editorial de 87 da Associação Brasileira de Psiquiatria. Olhem para você, professor Carlini, o senhor não nos surpreende. Estamos assentados nos ombros de um gigante. Olha o que o professor Carlini destaca aqui. A mesma Associação Brasileira de Psiquiatria, eu comecei fazendo um afago aqui, né? Às avessas. Ele vai falar assim, ó. Em 87, a Associação Brasileira de Psiquiatria também faz um editorial que comentou o assunto. O assunto seria a dupla penalização do usuário de drogas, tá? E o Carlini faz um comentário aqui, vou me ater apenas à parte final, que é o que nos interessa aqui. Ele diz: finalmente, deve-se considerar com seriedade a necessidade de se promover a descriminalização da maconha, do uso da maconha, estipulando a quantidade considerada porte. Olha, professor, só conseguimos fazer isso em 2024, sem promover a liberação da droga. Esta medida ampliaria as possibilidades de recuperação do usuário, isolando-o do traficante, evitando sua dupla penalização. A pena social de ser um drogado e a pena legal de ser um drogado, essa última muitas vezes mais danosa do que a primeira. Olha só, o professor Carlini, em 87, estava falando isso, e tinha outros também respirando uma rosa e a luz. Olha que barato isso aqui. Essa publicação, Maconha em Debate, foi uma iniciativa que veio de autores de outros campos que falavam o seguinte, que na verdade havia milhões de pessoas consumindo maconha no Brasil, de todas as classes, sexos, idades, raças, etc., né? E que esse consumo na ilegalidade implicava numa grande quantidade de dinheiro, né? Haviam altos custos com o uso de maconha, né? E que na ilegalidade aquilo funcionava principalmente para corrupção, para violência, né? E que usuários eram transformados em criminosos, em réus e que recebiam castigo e tratamento como encaminhamento, né, para o seu uso de maconha, né? E aí, então, eles resolveram fazer um simpósio para discutir sobre maconha. Isso foi na cidade do Rio de Janeiro, e foi o primeiro simpósio carioca
de estudo sobre a maconha que tinha, né, na composição desse simpósio. Gente, que vergonha que eu estou passando aqui agora, esqueci o ano, acho que é 88. Acho que é 88. Então, composto, né, esse debate por filósofos, advogados, antropólogos, juízes, escritores, deputados, né, saindo um pouco, talvez, da seara médica, que, tirando raras e honrosas exceções, como o professor Carlini, tinha um universo que conspirava bem contrário, né, à cannabis, à maconha. E aí o mesmo Elias Murat, que eu citei há pouco aqui, volta e comenta essa publicação. Ele ficou irritado com aquela publicação. Ele recebeu um livro daquele em casa e escreveu outro para responder aquele evento, e atualizando informações, né? Ele vai falar isso aqui, por exemplo, que eu acho de uma delicadeza brutal. Ele vai comentar sobre o livro dos outros colegas, né? Que tais autores continuem, né, como patrimônio da antropologia, dos terreiros de Umbanda, dos caboclos nordestinos que fazem cocô no mato, e aí ele vai, né? E outras coisas semelhantes, né? Pegar essa liberação, essa legalização das drogas embarcada, né, como aproveitadores nas ondas liberalizantes da nova república, né? Então, dá para ver nitidamente o repúdio, né, o asco do médico para com outros saberes, aqui ele considera isso algo menor, né? Fica claro na fala dele. E ele continua insistindo que a maconha é muito perigosa, né? Todos os psicólogos, os efeitos psicológicos, os psiquiatras, pesquisadores concordam que é uma droga alucinógena, né? E que aí ele solta, por exemplo, isso aqui também, né? Que com ela se perde a capacidade de discriminar o tempo e o espaço, né? E que isso pode durar até 10 horas depois de fumada a droga. Ouço isso e fico pensando, igual quando eu era jovem, né? Tinha uma historinha do baleiro que dava porçõezinhas de maconha para os meninos, assim, para viciá-los, né? Nunca vi esse baleiro, nunca, nunca, nunca vi. E é isso, né? Uma maconha que dura 10 horas depois de fumada, o professor Elias Murat, já falecido, você podia dizer onde é que teria essa maconha. Que altera espaço e tempo, altera espaço e tempo? Sim, é uma informação verdadeira. 10 horas depois de fumada, por favor. Aqui mais um relato da psiquiatria, tá? Carol Sonnenreich. Eu pego um fragmento clínico, né, e fala que o paciente dizia assim, olha, eu ficava com medo de ser descoberto, né, pela família, eu sentia muito medo, e que isso viesse me prejudicar, eu ser prejudicado por causa disso, e em função desses receios, esse paciente acaba se isolando cada vez mais, né, de um número numeroso de amizades, né, vai falando de uma reclusão do paciente, assim, e vai carregar bastante na tinta, olha para você ver, nos anos 80, né, com a AIDS já virando um problema de saúde pública, né? Olha para você ver a fala o recorte que o psiquiatra faz da fala do paciente. Isso fazia com que eu começasse a frequentar prostíbulos e mais intensamente grupos de drogados, que me identificava muito mais com as putas e os maconheiros do que com a minha classe média, né, da minha idade. Isso levava aos extremos complicados, relacionamento com homossexuais e putas. Uau! Entrou em profundidade, né? Assim, puxa, meu Deus, que coisa assombrosa. Vocês vão ver que eu vou encontrar lá no começo dessa discussão aqui, dessa pegada proibicionista, essa aproximação de novo com a questão das prostitutas, dos bordéis, etc. Isso estava desde a origem, na verdade, desde o início das, das, da visão antipática em relação à maconha sob a perspectiva psiquiátrica, tá bom? Vou nos anos 60, né, quando eu nasci ali, é, reforça uma aguinha, não faz sempre bem, não é isso? Nos anos 60, né, já sob doutrinação, né, que era perigosa a maconha, porque normalmente eram viciados, né, indivíduos de baixa condição social, nascidos e criados em ambientes promíscuos e miseráveis, né, de baixíssimo grau cultural, eh, perdão, rudimentar grau cultural. Olha aqui, os caras fazem uma aposta na genética, olha isso, a transmissão da genética, ó. Filhos dos pais viciados, neuróticos, alcoolistas, quando não marginais e delinquentes. Olha aí, nasci sob essa égide. Vamos caminhar mais para trás. Sim, em 1930, nos Estados Unidos havia a onda do Reefer Madness. Essa historinha aqui, ó. É um filme. Você vai encontrar isso, acho que no YouTube a gente encontra Reefer Madness.
que é uma onda anti-maconha nos Estados Unidos que estava, talvez vocês saibam disso, né? Estava absolutamente sintonizada com uma onda anti-maconha no Brasil. Na verdade, na década de 30 é que foi proibida a maconha no Brasil, né? Proibida em 1930, definitivamente, 36, se eu não estiver enganado, com Getúlio, que foi realmente proibida, mas então no Brasil tinha um clima anti-maconha que também era muito parecido. O Brasil estava naquele momento par e passo com os Estados Unidos no sentido da construção de políticas proibicionistas, políticas antidrogas, até mesmo anti-álcool, né? Para o caso da lei seca, com vistas a produzir controle social, né? A história, nesse sentido, ela é bastante... Óbvio, cada país com seu grupo, né, que tinha preocupação em produzir controle social, mas Brasil e Estados Unidos estavam absolutamente sintonizados. Esse filme, Reefer Madness, é genial. Mostra pessoas pulando, fumarem maconha, pularem a janela, cometerem crimes, ficarem violentas, pessoas dóceis, mulheres, no filme, né, mostra isso, assim, mulheres ficarem sem pudor, libidinosas, lascivas, né? Eles tinham toda uma preocupação com o sexo interracial, e aí falavam daquela coisa que a maconha era um problema para o indivíduo e para a sociedade. Como eu dizia, assim como no Brasil, volto mais no tempo e chego aqui com a nossa querida Luísa Saad, aqui, ó, nesse livro legal, Fumo de Negro, a criminalização da maconha na pós-abolição, queridíssima Luísa Saad, mestrado dela, conta bastante a história aqui dos religiosos, dessa disputa com o, né, também em relação ao uso médico da maconha, e principalmente essa figura que eu vou trazer aqui para vocês agora, que é José Rodrigues da Costa Dória. O livro da Luísa, ela explora bem essa personagem, tá? Esse José Rodrigues da Costa Dória é eu poderia dizer, provavelmente, o pai do proibicionismo brasileiro, né? A Luísa fala que ele pôs fogo no proibicionismo, né? No sentido de fazer crescer, né? É uma semente proibicionista brasileira, é José Rodrigues da Costa Dória. Ainda que meu querido, já que eu estou com os livros tudo perto aqui, eu vou mostrar, ainda que meu querido Gustavo Maia aqui na maconha, no Brasil, através da imprensa, cânhamo, cannabis, pango e jambo nos jornais antes da proibição, 1808 a 1932, Gustavo Maia, nosso querido do Cannabis Monitor, essa dissertação está genial, uma publicação ficou linda, vai nos dizer que Dória já encontrava, inclusive, na verdade, na época, alguma coisa assim nos jornais. A imprensa já havia um segmento da imprensa, além daquele que notificava sobre transações em cânhamo, oferta de produtos de cânhamo, né? A história da feitoria do cânhamo, alguém já contou isso aí, né, numa aula dessa. É, Havia também algum climinha, um clima assim, anti-maconha. Ainda não acabei aqui o livro do Gustavo, mas eu já tenho notícias que ele noticiou aqui no seu livro sobre isso. Mas, de toda forma, Dória, que nasceu aqui em 57, um ano depois do Freud, morreu em 38, um ano antes do Freud, absolutamente contemporâneo do nosso querido Sigmund Freud, né? É um médico de época, né? Dória existe o nome desse senhor, Rua Rodrigues Dória, José Rodrigues da Costa Dória, no estado da Bahia, no estado do Sergipe, algumas cidades têm o nome desse sujeito, que ele foi professor da faculdade com disciplina de medicina legal, da faculdade de medicina, da faculdade de direito. Ele foi, na época, chamava, o nome não era governador, perdão, me fugiu aqui, presidente de província, parece, eu acho que é isso, de Sergipe, e também da Bahia. Então, era uma pessoa que tinha um grande destaque, foi político, né? Foi. E aí, como vocês estão vendo o ano de nascimento, né, nasceu sob o regime da escravidão, né? E provavelmente filho de fazendeiros, né? Para você virar médico nessa época aí, certamente isso era para poucos, né? Então, Dória é esse médico branco brasileiro, político, né? Professor, representa um recorte aqui do higienismo e do eugenismo brasileiro presente nessa época, fruto de grandes disputas narrativas. Eu gosto do Dória pelo seguinte, ele escreve bem,
sabe? Todas as vezes que eu leio, e várias vezes eu cito esse autor, eu volto nessa parte aqui, disseco ela, porque eu acho importantíssimo. Porque considerando que é um relato em língua portuguesa de um médico que está contraindicando a maconha, e ele vira uma referência para os que estão por vir, né? Vira uma referência para a academia, vira uma referência para políticas públicas, vira uma referência para a atuação da prática profissional, da prática sanitária e da prática policialesca que foi construída no Brasil, ali, como eu disse, nos anos 30 para frente. Dória, nesse livro aqui, ó, Maconha, Coletânea de Trabalhos Brasileiros, existe o que abre essa publicação feita pelo Serviço Nacional de Educação Sanitária, é exatamente um texto do Dória que se chama Os Fumadores de Maconha, Efeitos e Males do Vício. Estava dizendo que eu gosto de ler o Dória porque escreve bem, e realmente escreve muito bem. O único senão dele é o viés, é o matiz, é a coloração que ele quer dar para a conversa. Se não fosse isso, vale a pena lê-lo, é interessante. Escreve bem, vocês vão ver aqui. O Dória, eu também gosto de ler o Dória pelo seguinte, porque ele escreve tão bem, descreve tão bem, que, como clínico, né, como oriundo do campo da saúde mental, eu vejo o relato dele e fico pensando que, na verdade, ele está mostrando um caminho, está fazendo um relato em cima de um caminho que havia, né, que as pessoas tinham um expediente, o recurso de usar maconha como um fármaco, na cultura como fármaco, né? Reitero, tendo nascido no ano que nasceu, e a escravidão, a abolição da escravatura só ocorreu em 1888, ele passou sua infância e juventude toda sob um regime escravocrata, né? E talvez por causa dessa raiz tivesse essa preocupação eugênica, essa preocupação do eugenismo, que é de fazer a higiene mental das populações, e, e entre as pautas do, ah, do eugenismo brasileiro estava branquear a população. Mas, Dória, vamos ver o que que ele fala da maconha, e às vezes eu fico sempre, muitas vezes eu fico com a impressão de que ele não leu o que ele escreveu. Porque uma vez tendo acesso à escrita, você fala, poxa, mas isso que ele está me dizendo aqui, isso é terapêutico. Isso está ocorrendo porque funcionou, o paciente sentiu um efeito positivo com isso. Vamos à Dória. Ele vai dizer nesse texto o seguinte, isso aqui, ó. Ele vai falar que a maconha torna os usuários mais espertos, né, com a inteligência mais pronta, mais fecunda, conseguem encontrar a ideia e achar a consonância, e aí entra o viés que eu te falei. Então vamos ler o que está na linha e o que está na entrelinha. No caso aqui, na linha mesmo, né? Ele escreveu mesmo. Mas, né, aqui vem a sua intenção. E ele vai dizer isso aqui, ó, que é fumada nos quartéis, nas prisões, onde penetra as escondidas, em reuniões apropriadas, nos bordéis. Vai dizer ainda que o que se segue é o seguinte: um estado de bem-estar, de satisfação, de felicidade, de alegria ruidosa, são os efeitos nervosos predominantes. É esse estado agradável de euforia que leva a maior parte dos habituados a procurar a planta novamente, a cujo uso se entregam com mais ou menos aferro. Mas, claro, professor, se o cara encontrou bem-estar, satisfação, felicidade, estado agradável de euforia, eu imagino que ele certamente iria querer usar uma planta que entregasse isso. De novo, não, vamos mais. Ele vai dizer isso aqui, ó, que as ideias se tornam mais claras e passam com rapidez diante do espírito, os embriagados, né? Quem fumou dá gargalhadas, pula, caminha, se mostram amáveis, tem expansões fraternais. Diz uma coisa aqui que eu acho super interessante, que a embriaguez da maconha mostra o instinto do indivíduo, como se atribui ao vinho in vino veritas. Ah, olha que pérola, cara, isso aqui. Bom, aqui a gente... Te falei que eu vou falar de coisas psicoativas, aqui eu fiz um caminho da cultura ali com vocês, né? E aqui eu entro nesse lamaçal aí do que eram os efeitos psicoativos, como é que se construiu isso, né? Se mostra o que havia antes, mostra o instinto do indivíduo, como se atribui ao vinho em vino veritas, para quem não conhece a expressão, no vinho a verdade, né? O álcool tem essa propriedade de nos relaxar, de nos deixar
descontraídos, soltos, né? A minha dissertação de mestrado é sobre isso. Mas, enfim, é, é, aqui, vocês vão me desculpar, mas eu vou fazer um raciocínio dentro do campo da psicanálise. Peço desculpas para aqueles que são estranhos a esse campo, mas não é nenhum grego, não. Você vai entender o que eu vou dizer. Dentro de uma perspectiva psicanalítica, a personalidade funciona a partir de estruturas psíquicas, que seriam, grosso modo, três grandes estruturas: neuroses, psicoses e perversão. Um atributo de alucinações e delírios está nas psicoses, tá? Pessoas que, sem nenhum fármaco, tá? Sem nenhuma droga, sem nenhum estado alterado de consciência, apresentam alucinações e delírios, do ponto de vista psiquiátrico, tá? Estão agrupadas principalmente no grupo das psicoses. Claro que os sintomas neurodegenerativos da terceira idade podem apresentar a ideação delirante, alucinações, inclusive, né? Mas aí tem a ver com aquele quadro da degeneração da terceira idade. As psicoses, esse grande grupo aqui, que eu estou chamando de um grupo estrutural, ela apresenta, entre as suas propriedades, as suas características, esses elementos principais, né? Exceto aquelas psicoses que comportam principalmente as alterações do humor, onde pode ser menor essa incidência, mas as esquizofrenias, por exemplo, elas comportam principalmente esses dois aspectos: alucinação, que seria uma percepção sem objeto, tá? Alucinar é identificar alguma coisa no seu campo sensorial, os sete buracos da sua cabeça, um cheiro, alguma coisa que se vê, um gosto que se sente, alguma coisa que se ouve, uma voz que se ouve, alguma coisa que tateia pela pele, pelo corpo, tá? Aconteceu alguma coisa no estímulo sensorial desse campo sem que tenha ocorrido um estímulo externo. Como alucinação é uma percepção sem objeto, tá? Você vai perceber alguma coisa no campo sensorial que não está lá. Isso é uma alucinação, tá ok? Delírio tem a ver com o pensamento, né? Os delírios são, sobretudo, alterações do pensamento no sentido da desancoragem da realidade nos pensamentos, tá? Delirar é pensar erroneamente, estabelecer falsas conexões, estabelecer atributos ou significados às coisas que não têm a ver com a realidade, tá bom? Então, dada essa voltinha, eu estou tentando aqui, então, entrar no ponto do no vinho a verdade. Se mostra o que há no indivíduo, então, se eu não tiver naquele funcionamento psíquico, ficando lá na psicanálise, naquela estrutura psíquica, a propriedade de alucinar e delirar, como no caso das neuroses, que neuróticos não ficam alucinando e delirando, somente em situações muito específicas, né? Se sob o uso de um fármaco, alguma droga potente, algum medicamento, um quadro febril, enfim. Não havendo a possibilidade de delirar e alucinar facilmente, então, sim, se maconha não causa esquizofrenia, ok? Não é possível afirmar isso, é, mas, eventualmente, em pessoas que têm uma predisposição para esquizofrenia, o uso da cannabis poderia, da maconha, poderia apressar ou desencadear algum quadro. Vamos mais. E ainda fala Dória, se sentirem, fumam em grupos para se sentirem mais alegres, dispostos ao trabalho, vencerem o frio e as agruras da vida do mar. Tocados pelo efeito da maconha, tornam-se alegres, conversadores, íntimos e amáveis na palestra. Traz rapidamente um caso clínico que é genial. Ele conta um desses, caboclo, robusto, de 43 anos de idade, fumando a erva há mais de 20 anos, sem apresentar perturbação da saúde, informou que a usava quando se sentia triste, com falta de apetite e pouca disposição para o trabalho, principalmente à noite, quando ia para a pescaria, ficando satisfeito, disposto e podendo comer copiosamente. Dizem que faz cessar as câimbras que experimenta ao entrar na água à noite. Mas que interessante o caso clínico aqui, ele não conseguiu desconstruir nenhum efeito positivo, né, daquilo que o paciente disse. Aliás, só vi terapêutica nesse caso clínico. E aí, nesse livro que eu mostrei aqui, Maconha Coletânea de Trabalhos Brasileiros, tem também um capítulo
Francisco de Assis e Clésias. Eu estou tentando trazer para vocês aqui, mais uma vez, né, essa construção cultural, tá? Da maconha, do seu risco, dos malefícios. Na linha Dória e os seus seguidores, Francisco de Assis Iglesias, que era um agrônomo, ele visitou, ele conseguiu ver rodas de fumo, né? Clubes de diambistas no Vale do Mearim, né? No estado do Maranhão. E ele falou que ele percebeu ditos chistosos e gargalhadas e versos toscos, com termos africanos, saem entre as baforadas de diamba. Aí amo isso aqui é um momento maravilhoso da cultura brasileira. E havia uma frase, imagina uma roda, né? Uma roda de fumo, né? E aí o grupo cantava assim: o diamba sarabamba, quando eu fumo a diamba, fico com a cabeça tonta e com minhas pernas zamba. E aí alguém perguntava: fica zamba, mano? E o coro inteiro respondia: dizô, dizô. Vamos lá de novo, olha que legal. Isso dá uma boa música, hein? Dá um samba legal. O diamba sarabamba, quando eu fumo a diamba, fico com a cabeça tonta e com as pernas zamba. Fica zamba, mano? Dizô, dizô. Ah, vai o coro e grita. Então. Chama a atenção do observador que, como acompanhado do visto da diamba, estão atrelados termos e hábitos africanos. Então, o Francisco de Assis Iglesias pergunta para alguém ali, né? O que quer dizer dizô? Afinal de contas, o que é isso? Aí a pessoa responde: isso é sotaque de gente doida. Ah, olha a psiquiatria abraçando e criando um tipo psiquiátrico, construindo um quadro nosológico, o maconhista tupiniquim, o maconheiro brasileiro, né? Olha para você ver aqui o Dória, de novo. Ó. E aí a história do eugenismo e da higienia, tá? Nos degenerados e tarados, nos descuidados, o hábito se estabelece, e com o hábito, o embotamento do sistema nervoso, que reclama novos e cada vez mais fortes estímulos, e, consequentemente, maior dose do veneno. Olha que barato isso aqui. Sujeito às dores físicas e ainda às penas morais, o homem se esforça por escapar à sua existência real e procura em um mundo imaginário, a felicidade fictícia de seus insaciáveis desejos. Isso aqui é Freud antes de Freud. Isso aqui é 1915. Freud, em 1929, escreve o Mal-Estar da Civilização e fala que as pessoas usam drogas para tratar os mal-estares, para tolerar a vida, para dar conta do outro, para dar conta da rotina, para dar conta de tudo. Essa é a visão freudiana, em 1929, no Mal-Estar da Civilização. Aqui, Dória, 14 anos antes do Freud, solta uma pérola dessa aqui, ó. Então, falei com você que o cara escreve bem. A dor física é muitas vezes a causa do vício. As nevralgias dentárias, as dores reumáticas, as gastralgias, as cólicas uterinas em estados dismenorreicos determinam muitas vezes o emprego da planta pelos seus efeitos narcóticos e analgésicos. E obtido o resultado benéfico, não hesitam os pacientes em voltar à erva em um segundo acesso ou como preventivo. E daí se gera com facilidade o hábito e o vício de fumar maconha. Ora, doutor, como não? Se o paciente encontra isso, vamos imaginar, nós estamos em 1915 ou antes de 1915. Você consegue imaginar o que que era uma dor, uma nevralgia dentária, uma dor de dente nevrálgica naquela época, o tipo de recurso que se tinha para tratar? Dor reumática, gastralgia, cólica uterina, o paciente usou e se sentiu melhor, né? Sentiu o benefício, ele vai voltar como preventivo. Claro que ele vai voltar como preventivo. Rodrigues Doria está fazendo aqui um relato de medicina popular. Não vou entrar nessa seara que agora não cabe, num outro momento, em outra ocasião, em outro dia, em uma outra aula, de repente a gente aprofunda nisso. Que tinha todo um debate aqui, uma disputa na medicina brasileira, né, na narrativa da medicina brasileira e da farmácia, né? No sentido de legitimar ou de deslegitimar práticas curativas, práticas terapêuticas, né? Tudo aquilo que tivesse dentro da seara da chamada medicina acadêmica, medicina científica, eles ratificavam naturalmente, requeriam para si o manejo de substâncias, de fármacos, de produtos, né? Aquilo que fosse usado na medicina popular, entre pajés, curandeiros, herbolários, entre boticários, entre
outras práticas curativas, esse grupo referia-se, o primeiro grupo dos médicos referia-se ao segundo grupo como charlatães, ok? Esse era o ponto. Então, ali, com Dória, a gente vê a construção do mal, tá? A Dória, isso aqui também, eu acho realmente poesia pura, né? Dória vai dizer isso aqui, ó, que os pesares são outra causa frequente do vício. Para esquecer, embora transitoriamente incômodos morais, suavizar a dureza de uma vida atribulada e passar momentos alegres, distraídos, esperançosos, acalentados na fantasia álacre, que os embala no espaço, como as espirais voltejantes do fumo traiçoeiro, os abandonados da sorte se entregam ao domínio da erva. Se não é um forte, o naufrágio é irremediável, principalmente se a dor moral está associada à tara orgânica. Cara, sentiu? Esse era Dória. Deixa o Dória aqui no cantinho dele, lá em 1915, e volto mais. Eu quero agora entrar no psiquiatra, no primeiro psiquiatra, eu falei que a gente ia chegar na coisa dos sintomas, né? O primeiro psiquiatra que trata do assunto de uma maneira mais consistente é Mouroux de Tours, nesse livro do Rachixe et de l'aliénation mentale, Etudes Psychologiques, isso aqui é de 1884, isso? Temos de 1884, opa, perdão, 84 é a data de morte dele, que eu estou tropicando nela ali. Essa publicação é de 1840, tá? Perdão, retificando, publicação de 1840. Que nessa publicação, o que estava acontecendo? Para a psiquiatria da época, alguns quadros ainda não estavam bem estabelecidos, né? A psiquiatria ela é uma ciência dinâmica. É, o grupo das psicoses, por exemplo, haviam grandes discussões sobre seu funcionamento, sobre o entendimento das suas principais alterações e sobre qual terapêutica aplicar, né? E o Ro queria entender o funcionamento de uma psicose. Eu falei um pouquinho de psicose lá atrás, né? Ele queria entender o funcionamento das psicoses e, para tal, ele imaginou que usando o haxixe, na verdade usando Dawamesc, que é uma bebida, tá? Ele imaginou que usando o Dawamesc, ele e outros artistas, pintores, escritores maravilhosos, Victor Hugo, Eugène Delacroix, Théophile Gautier, ah, ah, Balzac, Honoré de Balzac, cadê o cara? O outro? Le Fleur do Mal. Enfim, um grupo de gente muito interessante comendo Dawamesc e tentando, escrevendo e produzindo, Baudelaire, escrevendo e produzindo arte, ciência, sob efeito de haxixe, né, de Dawamesc. E o Murrow queria entender como é que funcionava uma psicose. Ele achou que, ingerindo o haxixe, ele ia chegar na fonte oculta, né, daquelas desordens tão numerosas, tão variadas, que se chamava pelo nome coletivo de loucura, né? Ele queria entender as alterações do pensamento, ele queria entender as alterações do humor, ele queria entender as alterações da senso-percepção, ok? Então, assim, ele começa a fazer esse experimento com haxixe, publica isso. Eu tenho sempre a impressão que ficou muito forte o nome, né, do haxixe e da alienação mental na cultura e na absorção das pessoas, dos profissionais mesmo, de médicos e de outros profissionais da saúde. A absorção desses relatos aí, parece que leram só o nome do livro, não leram o livro todo, sabe? Porque o Murrow fala de coisas muito interessantes. Em relação ao pensamento, entrei fundo aqui agora na parte do psiquismo, tá? Ele vai dizer o quê? Que num determinado momento, enquanto uma efervescência incrível toma conta de todas as suas faculdades morais, lembrando, meus amores, que eu estou falando de 1840 e 40 e que esse livro estava em francês, essa tradução aqui, o Faculdades Morais é a linguagem da época, tá? Manifesta-se um fenômeno que ele se desespera em poder caracterizar adequadamente, que é uma sensação de bem-estar físico e moral, de contentamento interior, de tempo indefinível, bem-estar, contentamento, alegria, um deleite que você procura em vão compreender e analisar. Uau! Uau! Né? Sensação de bem-estar físico e moral, contentamento interior, tempo indefinível, aqui certamente é alteração espaço-temporal que acontece, né? Bem-estar, contentamento, bicho, encontrou um tanto de coisa interessante, né? Vai dizer ainda que tudo isso é acompanhado dessa sensibilidade
Olha que barato, cara. Pela sensação de cansaço físico e moral, uma espécie de apatia, de descuido, de uma calma completa e absoluta, a qual sua mente se entrega com deleite. Parece que nada pode prejudicar essa paz de espírito, que você é inacessível a qualquer carinho triste. Duvido que as notícias mais infelizes possam tirá-lo desse estado de felicidade imaginária. Cara, uau! Não, assim, que coisa mais interessante, assim. A planta, então, entregaria um estado de bem-estar psíquico, um deleite, né? Um estado de espírito muito agradável, né? Que a pessoa nada pode tirá-la dessa felicidade imaginária, né? Inacessível a qualquer carinho triste. Poxa, de repente isso pode ser útil enquanto terapêutica, né? Ele ainda vai falar em relação ao pensamento, né? Que é uma das funções psíquicas que a gente deve estar atento, né? Funções psíquicas para quem nos ouve aqui que não está habituado, funções psíquicas são memória, atenção, senso, percepção, que é a capacidade de perceber os objetos do mundo, né? Os afetos, o pensamento está dentro do campo da senso-percepção, enfim, o pensamento está dentro do campo do pensamento. A senso-percepção também está dentro do campo das funções psíquicas, tá? E são essas funções que a gente observa quando alguém está tendo alguma alteração mental, tá bom? Aqui em relação ao pensamento, o Murrow vai falar isso aqui, ó, que é interessante, é apreciável, o efeito apreciável da ação é o enfraquecimento gradual e cada vez mais perceptível do poder que temos de dirigir os nossos pensamentos como queremos, para onde queremos. Insensivelmente sentimos oprimidos por ideias estranhas ao assunto sobre o qual queremos concentrar a nossa atenção. Essas ideias que a nossa vontade não evocou, que surgem em sua mente, não sabemos por onde nem como, que vêm de não sabemos onde, tornam-se cada vez mais numerosas, mais vívidas, mais sensatas. Bom, em relação ao pensamento, a gente está super habituado à ideia de que a gente controla o pensamento, né? Que o pensamento é um fluxo contínuo ali, onde você, teoricamente, seria o maestro que guiaria o seu pensamento enquanto pensamentos alheios e estranhos ocorrem, né, como aqui, né, uma alteração no pensamento, certamente, uma alteração com o surgimento de outras ideias, né, que dá a impressão ao sujeito que ele controla menos o seu pensamento. Sim, eu concordo com o Burro, realmente pode acontecer isso quando se usa maconha, quando se fuma maconha, ou mesmo quando se toma algum medicamento de cannabis, né, medicamento de maconha, também pode produzir alterações psíquicas, né? É importante saber isso, e super importante saber informar sobre isso, né? Vai falar ainda sobre essa alteração super comum que todo usuário de maconha conhece tão bem, né? Que vai falar que a mente pode cair nas mais estranhas ilusões relacionadas ao tempo e espaço, né? O tempo se arrasta numa lentidão desesperadora, os minutos viram horas, as horas viram dias, né? Todo mundo que já fumou maconha em algum momento teve essa sensação mesmo, que é uma alteração espaço-temporal que produz habitualmente essa sensação mesmo de dilatação do espaço, dilatação do tempo. Um pequeno espaço parece que aumenta, uma fração X de tempo pode parecer que é pequena, pode parecer muito maior do que é. Isso é bastante comum em maconha. Usuários longevos, de longa data de maconha, costumam não ter mais essas sensações, mas para usuários iniciantes é bastante frequente, bastante comum e bastante perceptível isso. Então, imagine, querida, vamos fazer um raciocínio aqui, querido, né? Quem nos ouve. Você, de repente, o pensamento altera um pouco, o pensamento sai da caixinha, o pensamento começa, você perde um pouco essa suposta capacidade de controle que você tem no seu pensamento, começam a surgir ideias diferentes, ideias eventualmente divertidas, tá? E aí o tempo amplia, dilata e estende. Para alguém que não está acostumado, não foi orientado sobre isso, ele pode sentir um grande desconforto, né? Ele pode sentir nisso uma sensação estranha, de estranhamento. Murrow ainda falou sobre ideias fixas, convicções delirantes, impulsos irresistíveis, ilusões, alucinações. O outro autor que eu adoro, que eu sempre falo dele, é o Garcia da Horta. Esse é o primeiro que fala em língua portuguesa
sobre maconha, né, no seu colóquio do Simples e Drogas da Índia, esse livro legal, aqui, ó, e ele falou isso em 1560, 1563, que foi a primeira edição, e depois tem uma edição de 1871. O português fala o seguinte sobre maconha. É médico, tá? Ele está a serviço da coroa portuguesa em Goa, na Índia, e como médico está lá para aprender sobre as especiarias, está lá para aprender sobre aquilo os médicos locais utilizavam nas suas farmacopeias, que eles tinham disponível lá no seu arsenal terapêutico. E sobre o banga, que aí também é uma beberagem que o meu querido Garcia da Horta vai encontrar na Índia, sobre o bang, ele vai falar isso aqui, ó. O que nisso se conta, está tampadinho ali em cima para mim aqui o slide, é que quem costuma embebedar-se desse bang, eu imagino que seja isso, é que os grandes capitães antigamente costumavam embebedar-se com esse bang para se esquecerem dos seus trabalhos e não cuidarem e poderem dormir, porque essas pessoas, as vigílias, as atormentavam. Olha que interessante, parece que é um produto que você usa e que você desconecta, né? Que você usa e dorme, que você usa e esquece aquilo que estava te atormentando. Serve para o estresse pós-traumático, né? Quem mais que usa? Eles usam para ficar enlevados, sem nenhum cuidado, prazimenteiros. Lembrando que isso aqui é um português do século XVI, né? Então, funciona para deixar o sujeito bem, né? Para ficar fora de si, eu leria isso, para sair um pouco da caixinha, né? Para rir um riso parvo, todo mundo que usa maconha também sabe como alteração no humor, no sentido do aumento do bom bem-estar, de bom humor, como isso é comum na maconha, né? Inclusive episódios de hilaridade, de crises de riso, a gente vê muito essa cena com o maconheiro, né? Para não sentir os trabalhos, para poderem dormir, para abrir o apetite, aqui uma pérola portuguesa. E ele falava assim, sobre as chocuarerias. O português, não faço ideia o que é chocuareria, mas posso imaginar, porque no texto ele fala assim que algumas mulheres, quando iam encontrar um homem, tomavam este bangue para ficar com chocuarerias. Então, minhas queridas, meus queridos, chocuarerias é uma substância que funciona como afrodisíaco, né? Isso dito no Colóquio dos Simples e Drogas da Índia, em 1563. E eu aqui, assim, caminhando para né, chegar mais perto da conclusão, eu estourei meu tempo, eu queria ter feito isso mais rapidamente. Sobre efeito de cannabis, a gente vai encontrar algumas alterações, né, aqui um aspecto técnico, principalmente das sensações e das percepções. Eu diria que no pensamento também, claro, né? Eu diria que sobretudo, algo que parece uma desancoragem. Quais funções? O pensamento, no humor, na senso-percepção, na orientação espaço-temporal, na memória e etc. Eu vou fazer um relato aqui de alguém que teve sintomas desconfortáveis, sintomas psicóticos, tá? Esses alucinóides, delirantes ou persecutórios, né? Que é a sensação de estar sendo perseguido, de ser vigiado, de ser filmado, de ser chipado, de ser, né? Isso são sintomas persecutórios, são sentimentos de perseguição, tá bom? Sintomas psicóticos ao uso. Um sujeito S, né, sai com alguns amigos para fumar, e não é uma pessoa que usa maconha com frequência, tá? Ele, na verdade, não gosta, e quando ele diz que não gosta, ele relata um caso como esse. É um caso que eu acho bastante interessante, porque eu sei que aqui as pessoas têm uma simpatia aberta ao tema, né? Mas até por isso, para que a gente possa lidar com bastante segurança com o uso da maconha na sociedade, no SUS, em todos os lugares, né? Tudo aquilo que eventualmente puder parecer que seja uma contraindicação, a gente deve considerar, né? Deve levá-la em conta. E aqui, de repente, isso, um caso onde aparece algum sintomas desagradáveis ao uso de maconha, que provavelmente sugere uma contraindicação, que é o que essa pessoa faz. Essa pessoa não fuma, exatamente por causa disso aqui que eu vou contar. Ó. Ele saiu com uns amigos para fumar um baseado, né? Passear no carro fumando um baseado, que em Minas, aqui em BH, a gente chama de fazer um expresso, né? Após fumarem, os amigos dele começam a conversar. Ele estava no banco de trás, os dois amigos no banco da frente.
E os caras estavam falando ali, conversando, e de repente ele não entende, ele não consegue entender o que eles estão falando, tá? Provavelmente o pensamento começou, o pensamento ficou um pouco desorganizado, né? Não conseguiu concatenar direito a fala, tinha uma música por ali perto, ele não passa a não entender o que que eles estavam pensando, e aí, no meio da confusão do entendimento, ele passa a ter a impressão de que os amigos estavam falando dele. E propositalmente o faziam de modo que ele não entendesse o que dizia. Como se, de repente, os amigos tivessem começado a falar em códigos, né? Essa foi a curta aqui experiência, a rápida experiência, e aqui eu destaco que, do ponto de vista técnico, esse cara apresentou, esse sujeito apresentou aquilo que a gente chama de ideação persecutória, né? Que é a sensação de estar sendo perseguido, estar sendo vigiado, de estar sendo, de que estão falando de mim, né? Que estão pode ir no limite do estão querendo me envenenar, estão me filmando, colocaram um chip na minha injeção, na minha vacina, e por aí vai, né? Isso é uma ideação persecutória, sob a perspectiva da fenomenologia psiquiátrica, né? E passa também a ter pensamentos autorreferentes, né? Que a conversa que os amigos tinham na frente dele, que ele não entendia nada, dizia respeito intencionalmente a ele e falava alguma coisa sobre ele que ele não deveria entender, que ele não, de maneira proposital, que ele não pudesse fazer participar daquele momento, né? Esse sujeito não gosta de fumar maconha por causa disso. E aqui, sim, certamente, isso eu posso chamar que tem aqui sintomas de característica psicótica, né? Quando ele faz um uso aí de um baseado. Caminhando para o final. Um outro livro super legal que é esse aqui, Um Ben Stone, de Charles Tart. Genial, genial, genial. Eu vou ter que fazer um longo trabalho aqui. Esse livro fala sobre, né, a Psychological Study of Marijuana Intoxication. Esse livro é da década de 70, é professor da Califórnia, e faz um livro genial falando de efeitos psicológicos, assim, em usuários de cannabis. Eu acho bastante interessante entender isso, porque isso nos dá o solo para você, trabalhando numa equipe multidisciplinar, aí, né, colegas aqui que são da área da saúde, trabalhando numa equipe multidisciplinar, uma colega que tivesse bem treinada sobre esses efeitos, né, sobre quais são essas funções psíquicas que eu falei en passant aqui, quais são os efeitos da maconha, muitos deles conhecidos, né, isso ajuda bastante na condução de um caso, né, na condução de alguma situação com uso de cannabis. Acho que isso pode ser o fiel da balança, inclusive numa equipe, né, como cannabis no SUS, aí não só CBD, THC no SUS, né? Isso pode ser o fiel da balança, profissionais bem habilitados, bem treinados, a poderem, se um paciente continua ou interrompe o tratamento com cannabis, né? Um idoso que eventualmente tivesse sensações de desorientação espaço-temporal, como eu falei aqui, ou até mesmo desorganização do pensamento, sem terem sido avisados, ou sem ter alguém por perto ali para cuidar e para dar o suporte para ele, talvez ele, se ele associar que aqueles efeitos têm a ver com o óleo de maconha que ele tomou, com o óleo de cannabis, talvez ele quisesse até abandonar o tratamento, né? O que seria uma pena, né? A gente sabe quão benéfico podem ser os tratamentos com cannabis. Volto ao TART, caminhando para as minhas conclusões. Então, esses efeitos da cannabis, segundo o Tarsi, têm efeitos nas relações interpessoais, nos processos mentais, na percepção. Por exemplo, em relação às relações interpessoais, a cannabis modifica sensivelmente a atitude do indivíduo em relação aos outros de uma maneira positiva. De um modo geral, os efeitos são agradáveis, né? Mas ele chama atenção e fala assim, mas as consequências às vezes podem ser negativas. Oh, quais? Como? Por exemplo, sob o efeito de cannabis, é muito comum ocorrer a dificuldade em desempenhar o papel social convencional, né? Eu chamei de sair da caixinha, de desancoragem lá atrás, não foi à toa, né? Você dá uma torcida nesses valores que normalmente a gente tem muito rigidamente incrustados em nós, né? Pode ocorrer a tendência a fazer brincadeiras muito infantis ou particularmente sofisticadas, os maconheiros adoram isso, né? Essa capacidade de rir das coisas, de achar tudo divertido, de fazer piada com coisas eventualmente super banais, né? O estado de humor fica bastante interessante. Existe uma maior solidariedade em grupo, acho positivo aqui, pensando na clínica, né? Às vezes facilita, otimiza, melhora a interação de alguém que possa ter algum tipo de fobia social ou mesmo uma dificuldade de interação dos autistas, né? É tão comum essas dificuldades de interação no autista. Eventualmente isso pode ter
funcionar de uma forma terapêutica nos processos mentais. Em relação à memória, um dos efeitos mais comuns da cannabis, da maconha, é enfraquecer a memória imediata, até o ponto de esquecer o início da conversa. Essa diminuição ocorre quando o nível de intoxicação é muito alto. Nos casos de nível médio, isso não ocorreu. Em relação à atividade intelectual, com baixo nível de intoxicação, você tem frequentemente a sensação de poder desenvolver uma atividade intelectual mais intensa, né, do que o normal, em altos níveis. Esse rendimento é mais baixo, né? Então você está chapado, pode render menos realmente, né? Ele pode se perder no meio do seu pensamento. Pode haver uma facilidade na percepção de contradições, né? Um maior apreço ao humorismo mais sutil, isso é bastante interessante, né? Isso pode servir em situações de terapia. Percepção de significados diversos e profundos em coisas que passariam desapercebidos em condições normais. Isso também é super interessante para a diversão das pessoas, até mesmo para um momento interno, né, de pensamento, de reflexão, de elaboração das coisas. Isso pode ser útil, né? Ah, tendência a ficar absorvido pelos próprios pensamentos, sim, é verdade, né? Alguns, ao usarem maconha, parte da viagem é exatamente entre fazer essa vistoria interna, né? Essa visita a si mesmo, fazer uma inspeção interna, né? Uma inspeção psíquica. Às vezes vai ocorrer tendência à introspecção, podem ocorrer, alguns se angustiam com isso, outros não. Pensamentos vagos, associações vivas e espontâneas, sensação de mais imaginação e criatividade. Em relação às emoções, o efeito mais difundido é o da melhora do humor, relaxamento, serenidade, tendência a rir. Amplificação das emoções é outro exemplo típico. O humor preexistente ao período da intoxicação tende a ser amplificado. Para a subjetividade psicológica, ocorre uma atitude infantil, em que sentido? No de haver uma maior disponibilidade de novas experiências e o deslumbramento. Eu, particularmente, acho isso fantástico, né? Como um olhar do turista, você vai a algum lugar que você nunca foi e olha tudo como se fosse a primeira vez, os detalhes, isso é bastante agradável, pode ser muito terapêutico. Sensação de liberdade, de falta de inibição, maior segurança de si próprio, diminuição da distância entre si e o mundo externo, no sentido de que existe um alto grau de participação do mundo externo, e assim eu consigo concluir aqui a minha fala. Eu que achei que eu ia conseguir fazer isso com uma hora cravada, mas não consegui, ficou um pouquinho mais. Mas eu vou aqui interromper essa interrompeu o slide aqui. Então, queridas, queridos, é isso. Mais uma vez. Ah, tem um outro livro aqui que eu quero mostrar. Esse aqui é uma contribuição do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Tá? Atualmente, ele está no site do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, Cannabis em Pauta. Tem a ver com o trabalho que foi realizado lá, né, esse tempo de trabalho que a gente teve executando lá no Conselho de Psicologia. Eu espero não ter sido cansativo. Eu imaginei que eu ia conseguir falar tudo isso em uma hora, mas eu me enganei aqui, porque quando a paixão habita algum tema, é difícil a gente conseguir passar só com objetividade por ele, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Há muito a se discutir sobre esse assunto na perspectiva da psicologia. Verdadeiramente eu vejo um lugar de trabalho da psicóloga, das psicólogas, né? Nesse universo da saúde mental, da saúde pública, com produtos de cannabis disponíveis no SUS, que vários estados já estão fazendo isso, alguns poucos ainda não fizeram, mas certamente isso vai ser uma realidade, né? Então, para a cobertura da saúde mental das populações, seria muito importante ter esse conhecimento, né? Uma boa introdução, pelo menos, eu vejo na saúde pública, na saúde mental e, claro, nas associações, que mais uma vez agradeço a AMA-me e agradeço a todos aqueles pacientes que nos oferecem os momentos mais cativantes, mais emocionantes que se pode pensar na vida de um profissional de saúde. E é isso. Mais uma edição com vocês aqui. Fica
A minha gratidão para com todos, né, que compõem esse trabalho maravilhoso. Vejo colegas aqui que eu adoro. E isso, vamos adiante. E quando vocês solicitarem, a gente aparece aqui de novo, tá bom? Um grande abraço para todos.